Boa noite, último dia de julho, 31 de julho de 2020. Hoje o tema é fidelidade. Ele é um tema. Ele é católico ou evangélico, pelo que tu viu ali? Não, ele é geral. De maneira geral. Quando a gente vê muito ataque ao cristianismo como um todo, principalmente no Oriente Médio, na China, naquela região da Ásia, lá, a questão do ser fiel ou não. O próprio Jesus já dizia que aquele que perseverar até o fim será salvo, apesar das perseguições. Isso os primeiros cristãos sofreram também. Foram massacrados, foram engolidos por leões, foram cortaram cabeça, foram crucificados e tudo mais. E mesmo assim iam sorrindo e cantando e fiéis àquela crença, aquele ensinamento que receberam, a boa nova. E a gente está vendo uma nova perseguição ao cristianismo. E quando a gente vê que ele seria espalhado pelo mundo todo, já foi espalhado pelo mundo todo. Tem pessoal que do contra. Pessoal que quer fundar uma igreja chamada URI, União das Igrejas, uma igreja sem Deus, uma igreja sem Jesus, uma igreja baseada na natureza, culto à natureza, como na época lá do paganismo, Ísis, Eleusis, Ceres, Deméter, aqueles deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios, deuses escandinavos, Odin, Thor, e religiões tribais, religiões de ameríndios. Aí vão abrir um parênteses, os ameríndios têm algumas crenças bem espiritualizadas, então sempre tem exceções. Tem povos que eram bem avançados espiritualmente, apesar de serem considerados pela raça ariana, raça branca, como atrasados culturalmente, mas espiritualmente eles eram muito. Embora tinham grupos que ainda faziam sacrifícios humanos, como astecas, como maias, e lá na Melanésia, Micronésia ainda tem canibais, canibalismo. Mas o mais absurdo é, como a gente conversou anteriormente, é canibalismo, pedofilia e magia negra em pleno século XXI, né? Por pessoas ditas civilizadas, é pior ainda, né? Que um povo primitivo é ignorante. Hoje ninguém pode dizer que é ignorante. Hoje qualquer um tem acesso à internet, conhecimento do bem e do mal, qualquer um tem acesso. Coisas boas, coisas ruins. Boa noite, Flávio. Boa Boa noite aos nossos noite. ouvintes. É por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo que de todas as espécies criadas da criação, se tem uma única que a gente pode dizer que ela realmente é sem vergonha, é o ser humano. Porque ele raciocina. Aí que adianta ter a razão e fazer tanta besteira? Exatamente. Por isso que eu falo, ele raciocina e ainda assim E se comete essas barbáries. complementar com um vírus, um verme. Exatamente. Porque o ser humano ele raciocina e ainda faz o mal. Então ele sabe que ele está Como ele tem a fazendo. livre escolha, né? É. Tem gente que não aceita Deus ou critica Deus, mas o Pai deu a livre escolha para todos nós. Nós temos o direito de escolher errado ou bem, o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho das trevas. A gente é livre para escolher. Mas tem que responder pelas consequências, né, das nossas escolhas. Por exemplo, é, eu tenho uma amiga que ela se identifica como bruxa, mas ela respeita as crenças diferentes da dela, né? Não é bruxa de magia negra, né? É Wicca, né? É, Então, fidelidade na sociedade, na igreja e no indivíduo. Fides vem de confiança. Jesus deixou bem claro, né? O confiar, confiar. Isso é o sentido de fidelidade. Se pegar no sentido da música, é a música mais pura, né? Questão de pureza, questão de sim. Ah, um detalhe, eu sempre alta gosto de falar fidelidade. isso, sempre que eu tenho oportunidade, mas as pesquisas elas apontam que o cérebro humano ele tem preferência por música clássica, né? Por quê? Porque são músicas que elas têm um padrão mais complexo. Se não me engano, é o mesmo padrão do átomo do hidrogênio. Exatamente. E isso estimula mais o cérebro. 290, Então, 390, não eu lembro. gosto sempre de falar isso para o seguinte. Então, povo, sem preconceitos com a música clássica, que não é só coisa de velho, não, tá? Todo mundo tem o direito e deve escutar música E clássica. ela atravessa 300, 400 anos.
Sim. Ao contrário dessas mais novas aí, que muitas não passam nem de um ano. Algumas ficam famosas, mas por ser uma vergonha alheia tão grande que as pessoas E nem vão outros como. chegam a 40, 50 anos e continuam fazendo sucesso. Sim. Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. Aí ele passa um vídeo, né? Esses trabalhos são do SlideShare. Esse aí é do SlideShare também? Também. E a gente comenta sobre eles. Alguns a gente monta, vai montando, várias páginas vai montando. Futuramente a gente vai passar coisas que a gente leu na literatura e montou os slides. Sim. E eu vou ajudar também a fazer alguns. Onde envolve química, bioquímica. Sim. O pessoal disse que era muito difícil a tal da astrobiologia. Eu disse, mas esse é o Halley que escolheu. É mais a linha dele. É. Mas é interessante porque, tipo, a astrobiologia, ela é um Mas tu vai tema. entender a Odisseia 2001, tu vai ter Aham. que ter um pouquinho de É. entendimento. Só que mesmo que talvez a gente às vezes não Ou entenda, o até pessoal que tá vendo, o terceiro passageiro, lá o mesmo que sétimo passageiro. talvez o leitor, o Oitavo, ouvinte, aliás. ele não entenda, é importante porque pelo menos ele fica conhecendo, né? Ele sabe que existe, sabe que estuda aquilo, né? É legal. E para quem perdeu aí, tem os vídeos da astrobiologia aí, e a astrobiologia, ele é uma mistura de astronomia com biologia. Inclusive eles estudam a origem da vida e a possível vinda dela do espaço e tudo mais, né? Inclusive foi mandado agora sondas para pesquisar alguns lagos, supostos lagos em Marte. Zonas onde foi encontrada água embaixo, né? No subterrâneo. Sim, e outra coisa que agora a gente não pode Pelo mais menos vida bacteriana, né? agora a gente não pode mais dizer que é conspiração, que até a NASA está A revelando NASA já que revelou que os os OVNIs eles realmente discos existem, né? voadores existem. É. Então, tinha Alguns gente. são fábricas na Terra, mas tem outros que não tem explicação, né? Na verdade, Flávio, a realidade, ao meu ver, é que eles chegaram num ponto que não dava mais para negar. É. É impossível num universo como o nosso ter só o ser É que humano nem os existente ali. desenhos em círculos de plantação. Não tem como o ser humano fazer, são tão perfeitos. Sim, Geometria fractal e tanta coisa. Então, introdução, visão da sociedade, visão bíblica, fidelidade em mim e conclusão. Isso eu estava ouvindo. vamos lá. 743? Ah, não, ali é horário. Eu estava achando. Não, 8. Recém começou também. Então, introdução. É bonito quando é bem claro assim, né? Tem uns slides escuros. Eu não gosto daqueles muito escuros. O que lhe vem à cabeça quando pensa a palavra fidelidade? E outra coisa que eles recomendam quando a gente passa pela faculdade, fazer no máximo 8, 10 linhas, né? Quanto menos, para o pessoal se concentrar. Quando é muita informação, é ruim para quem lê. Cite exemplos de fidelidade e infidelidade. Você se considera fiel? Então, isso aí pode ser a um time, a um partido político, parceiro, parceira. Tem vários tipos de fidelidade. E fidelidade a Deus também, ou a alguma igreja, alguma instituição. O, Só que a gente não. É importante falar isso, porque a gente não pode confundir a fidelidade com fanatismo, né? É. Porque quando a fidelidade ela é patológica, ela se torna um fanatismo. É como diz, né? Na Que nem vida, os filmes patológicos. na vida tudo em excesso faz mal, né? Até Lembrando que mesmo isso. patológico é doentio, não tem nada a ver com o estudo dos patos. Exatamente. Patos com T-H-O é doença. Pior que quando eu era pequeno eu achava que patologia era o estudo do pato mesmo. Dos patos. Depois que eu fui saber que patologia é doença. É que nem a palavra idiota. Idiota é o centrado em si mesmo, é o egoísta, né? Ah, tá. Aí, pessoal, só quero pedir desculpa que nós temos um amigo canino aqui nas redondezas que ele tá latindo, então talvez vocês consigam escutar ele a fundo, né? Deixa o bichinho lá. Tá lá, tá lá latindo para os amigos, os colegas dele. Então, FIDES é confiar. Visão da sociedade. Tem explicação filosófica, tem explicação religiosa, e aí ele está montando. Algumas marcas pós-modernas que mostram a visão fidelidade hoje. A gente vê muita infidelidade, né? Sim. Hedonismo, prazer acima de tudo. Então isso aí eu estava conversando antes com o Halley, aqueles que defendem, tudo é livre, tudo é permitido,
Então é complicado. Isso aí é um Tem, dos lemas do satanismo, né? Tudo é livre, tudo é permitido. A gente vê até em músicas. é, o, Você pode tudo, a lei é não proibir, tudo é livre. É complicado. é, quando a gente É faz proibido proibir. quando é feita uma definição dessa, ela é complicada. São duas coisas erradas, liberar demais e também começar a censurar demais, os É, dois extremos. agora essa questão por exemplo, existem grupos que eles são a favor da liberdade, mas Com responsabilidade. mas quando se fala em liberdade, a nossa liberdade termina quando começa do outro, né? Por exemplo, Liberdade de consciência, liberdade é, de. porque se a gente fala tudo é liberado, simplesmente tudo é liberado. Inclusive tem até uma história em quadrinhos que eu lembro que ela é até interessante, que ela fala justamente sobre isso. Ela é extremamente violenta e sanguinária. O que acontece? Tem um vírus que o que ele faz? Ele retira as partes, ele afeta as partes do cérebro responsável pela moral, pela questão ética lá, a parte em que a pessoa tem gravado essas coisas que a gente aprende, né? Essas coisas que nos controlam. É O que o que o Freud acontece? chamava o superego. As pessoas começam a fazer o que elas quiserem. Tudo. Daí o que acontece? É caso explícito de abuso sexual, de morte, assassinato, Nas sociedades violência. primitivas o incesto era permitido, né? Exatamente, tem tudo isso. Nessa história. Transar o pai com filha, ou a mãe com filho. Exatamente, Se nessa história. transava o irmão com o irmão, principalmente no judaísmo, no egípcio, então alguns Exatamente. povos eram. E essa história em quadrinhos, eu não vou pôr nenhuma imagem aqui, porque realmente ela é muito violenta. Ela é algo que ela é muito gráfico. E só que ela faz uma crítica a isso. O que acontece? Nessa história, o vírus ele tirou O senso crítico. as amarras da O senso moral, pessoa. né? Elas se entregaram aos instintos primitivos. instintos primitivos. Então tudo que para elas tudo é livre. Tudo que elas querem fazer, elas fazem. Se elas querem matar alguém, elas vão lá e matam. Só Pronto, que o homem é se livre. diz racional, ele faz coisa pior que os irracionais, né? Exatamente. E essa história em quadrinhos era uma crítica a isso. Como seria se nós nos entregássemos aos nossos Porque tu instintos? pega o tubarão, ele não mata por matar. Exatamente. A maioria dos animais matam para comer ou para se defender. Eles não matam por matar. E o ser humano não, ele Exatamente, né? mata por prazer. Daí eu sempre acho engraçado, né? Porque, por exemplo, criou-se uma demonização da cobra, da serpente. Só que a cobrinha, coitadinha, ela não faz por mal. Ela só faz para se defender. Não vê aquele caso da Naja em Brasília, que picou o cara lá? Daí as pessoas, mas coitadinho do cara, que cobra maléfica. Nada disso. O cara era traficante. O cara trouxe a cobra ilegal e ela provavelmente só estava se defendendo dele, né? Tanto é que o cara agora tem A série do aeroporto é interessante. Eles trazem siri, caranguejo, trazem os bichos vivos ainda. Sim. O individualismo, o eu, então é o idiotismo. O termo idiota no original é o que está centrado no próprio umbigo. Então egocêntrico, egoísta, é tudo a mesma coisa. O eu antes do outro. Só pensa em si, né? Só eu. A quebra de paradigmas, autoridade e hierarquia, e o sociopata, ele não respeita a autoridade. Sim. Aqui se confunde muito o individualismo com a liberdade, né? Mas tem diferença, né? O relacionamento, traições e mentiras. E aí não só homem e mulher, mas também de trabalho, outros tipos de relacionamento. O último é o que todo mundo conhece, né? Esse último, principalmente no Brasil, lei da né? vantagem, lei do Gerson, política e economia. Se tu pegar a questão da propaganda, a gente vê muita coisa enganosa, porque eles usam muita propaganda subliminar, e muitas vezes eles vendem uma coisa. Vamos citar dois exemplos do problema, ruim. 2 exemplos da influência da propaganda. Primeiramente, você se lembra daquele chocolate lá, o batom? Na época, compre batom. Se a gente for analisar, aquilo era uma tática de hipnose. Compre batom, compre batom, compre batom. Se tu repete isso muitas vezes, chega uma hora que tu induz o cérebro. O próprio desenho, né? Pink o cérebro, eu quero dominar o mundo. Só que tipo, Pink o cérebro era inofensivo, né? Mas o cara queria controlar, tinha um cabeção. Não o Brain, o Pink Brain que chamava, né? Pior que eu nem posso falar porque eu adorava aquele desenho. Não gostava depois que veio Pink Felice Cérebro, daí estragou. Mas o Pink Cérebro eu gostava. Mas até os desenhos antigos eram melhores, né? Perna longa.
É, Pantera Cor-de-Rosa, eram desenhos mais uma, lúdicos mesmo. uma outra questão, mas Embora o agora Pica-Pau era voltando. meio violento, o Jerry também sempre ganhava do Tom. É, eu não gostava tanto de Jerry por causa disso, eu gosto mais de gato. O rato sempre se dava bem. E o rato era safado, que era que só quem E o assistia. Coyote lá também, o Papalégua sempre ganhava. É, mas voltando ali, dessa citação que o Flávio falou, a questão da propaganda enganosa é algo muito, muito problemático. Um exemplo disso são os fast foods. Se você for hoje no McDonald's, você vê aquele sanduíche nas fotos, né? Aquela coisa bonitona, aquela coisa quase artística, né? Quando chega, não é nem 0,5% daquilo. Tem o remédio que é para varia e circulação. Aí eles punham embaixo queratina. Eu até mandei para o CAD, que é o Conselho de Autorregulação CONAR. Como é que vai falar em queratina é o que tem no cabelo e então vai mandar as pessoas comer cabelo e unha? E hoje não, hoje eles estavam uma propaganda Escolo hipocastano, que é a castanha da Índia. Agora tá certo. O remédio principal é a castanha da Índia, é o fitoterápico. Agora, como é que o cara vai pôr queratina? Ninguém vai prescrever queratina. Sim. Então era propaganda enganosa. Sim. Então a gente que até o CONAR é que nem o FDA, né? Muitas vezes o FDA Sim. libera certas coisas, como é que pode liberar A esse propaganda enganosa, ela é um recurso muito recorrente em empresa irresponsável para faturar em cima da população. Agora tem termos polêmicos, por exemplo, glifosato. Tem pesquisas que está associado com câncer. E já tem estudos que diz que na verdade não é associado com câncer, então é bem complicado. Assim, o glifosato ele tem essas controvérsias, mas as pesquisas Parece que eu em li, animais causava câncer, mas nem sempre causa em animal vai causar em ser humano. Sempre tem essa questão exatamente, transgeracional, mas né? em geral eles consideram ele como uma substância cancerígena, né? Porque boa parte Mas dos isso eles testes... falam também dos edulcorantes, ciclamato, aspartame. mas os edulcorantes é complicado, E Flávio. tem um monte de gente, os diabéticos usam os montes. Mas se tu vê o que tem ali no... Eu falo... Na verdade, deveria ser a estévia só liberada, pelo certo. Eu falo como... E aí a gente vê como o interesse entre, seja FDA Estados Unidos ou seja Anvisa, né? Muitas vezes os interesses falam mais alto do que a própria ciência. Eu falo como uma pessoa na área da química, edulcorantes, acidulantes, espumantes, corantes. Tudo que termina em antes não presta, né? Refrigerante. Infelizmente, na maior parte dos casos, eles são prejudiciais. Por exemplo, gelatina faz bem, mas a maioria dessas gelatinas aí é artificial, né? Aquela gelatina tradicional lá, que era da articulação, praticamente não tem mais. É tudo uma coisa que muita gente gosta, mas que o gelé de mocotó, aquela era boa. Uma coisa... Agora eu vou estragar agora com um alimento favorito de muita gente aí. Pipoca. De micro-ondas ainda. Os nuggets. Batata frita. Não, que eu falo sobre os nuggets. Os nuggets de frango. Quem aí não gosta do mini chicken perdigão, né? Eu falo, se você pegar pra ler como é produzido aquilo, você nunca mais vai querer ver aquilo na frente. Mas nem salsicha, nem linguiça, nada disso. E eu não sei se salsicha é feita de carne de cavalo, dizem. Olha, eu não vi a respeito. Nas aulas não falaram nada sobre isso? Os nuggets... Sobre salsicha nunca falaram nada? Não foi falado. Os nuggets, esses eu vi... O que eu sei de salsicha é o seguinte, ela não pode ser consumida em excesso porque a... Leucemia parece causa. E ela causa câncer, né? Em excesso. Porque e não só ela... Então, cachorro quente em excesso faz mal. Alimentos ultraprocessados, eles têm esse problema, né? Os nuggets... Pra quem não sabe, o nugget, ele basicamente toda a parte da galinha que a gente não come... Enlatados de maneira geral, né? Os nuggets é o seguinte, ó. Como eles são produzidos. Com toda a parte da galinha que ninguém come. Tipo bico, vísceras. É tudo moído, feito uma pasta. Fica uma espécie de geleia. Geleia, uma coisa horrível. E eles fazem os nuggets a partir daquilo. Além disso, vai ali um monte de conservante em cima dessa pasta, né? Inclusive, uma das substâncias que eu pesquisei, que eu vi que ia na formulação... Nitratos. Não só isso. Uma das substâncias que eu vi que ia na formulação é uma substância que também é utilizada como aromatizante de carro, né? Ele vai também na formulação de muitos nuggets por aí, né? Então... Mas se tu for pegar, tu não toma leite de caixinha, não toma nada.
Sim, sim. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo que aquele ditado é bem real, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Feliz é aquele que tira o seu próprio leite, faz seu próprio queijo. Aham. Aí tem aquele velho ditado, né, também, né? A ignorância é uma bênção. Mas às É vezes, verdade. quando a E é um gente. cara ateu que diz isso, né? Leandro É, Carnal. e de fato é, porque, tipo, se a gente. Quando tu começa a estudar, tu vê que tem muita Sim. coisa errada. Leandro Carnal, o historiador, É, eu gosto dele. ele fala isso. Aham. Eu preferia ser ignorante É. do que saber as coisas. É. Inclusive, são, Porque o que são erra na três. ignorância, tudo bem, tem desculpa. O que erra São, sabendo é pior. são três pensadores das áreas sociais brasileiras que eu acho legais, independentemente da sua ideologia política, que são o Pondé, o Cortella e o Karnal, né? Todos eles ali, eles têm ali uns mais de direita, uns mais de esquerda, uns mais de centro, mas todos eles são Qualquer bem, um deles poderia ser um bom ministro da cultura. Dificilmente aceitariam, né? sim. Mas teria que ser um cara simples. Aham. Inclusive, o Pondé, por exemplo, o Pondé ele fala que quando ele vai discutir política, ele fala: eu discuto política, mas fora do debate polarizado porque me dá sono. E para quem não sabe, o Pondé ele tem um posicionamento mais a centro-direita, né? Mas isso não desvaloriza o conhecimento que ele tem. Ele é uma figura bastante interessante de se estar lendo, né? Até porque ele escreve em áreas que são úteis, né? E escreve de uma maneira bem popular, né? Exatamente. Aliás, E qualquer um dos três, né? São livros bons de ler. da mesma Inclusive forma, você baixa de graça aí, se você não tem é, dinheiro para comprar, dá para baixar, alguns dá uhum. para baixar E gratuito. muitos filósofos do passado era assim, né? Se tu vai ver lá no passado, tu tinha filósofo que era mais conservador, filósofo mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas todos eles tiveram grande contribuição pro debate É filosófico, né? interessante que a direita nos Estados Unidos, o conservador, a cor é vermelha e o outro é azul. Aqui é o contrário, né? Aqui a direita é É azul que e a esquerda é é que vermelha. depende muito Tu da, vê que a cor não tem nada a ver, né? é que depende muito da região, né? Tipo, tem muito um fator cultural envolvido, né? Por exemplo, se É, for lá tinha lá, muita distância entre o sul e o norte, é, lá, escravagista se e a não gente, escravagista. se a gente for mais lá na Europa, por exemplo, lá eles seguem um padrão parecido com o nosso. Lá, geralmente, O vermelho é a esquerda. o espectro associado ao vermelho ele é esquerda e o branco e azul é mais à direita, né? É. E eu não sei por que o elefante. Sabe por quê? Não sei O também. conservador e o elefante. Até porque não tem elefante na América, né? Pois é. Então a lei do Gerson vira até propaganda, né? A gente comentou propaganda. Se não me engano, ele morreu com câncer também, né? Fumante. Que nem o cowboy lá, o Marlboro. Eles estampam até na parte de trás do cigarro. O cara todo entubado, todo mal. Então a mídia, a infidelidade que vende. E é complicado tu trabalhar com. Porque muitas vezes tu tem que mentir, né? Se tu for honesto, tu não vai conseguir vender, dependendo do que tu tá vendendo. A justiça, legisladores, juízes. E hoje a gente tá vendo uma coisa bem grave, né? Que os juízes fazendo, tomando poder, tomando valores, homossexualismo, aborto. Aqui entra eutanásia, entre eugenia, entre várias coisas. A humanidade, a corrupção generalizada. Aí tem duas. Aparentemente o negócio está piorando, mas tu pode ver uma visão mais otimista também, né? Tem muita coisa que tu já não vê mais. Duelo, por exemplo, tu já não vê mais. Talvez o pessoal da droga, mas aquele duelo clássico é uma coisa que demodê, né? Fora de moda. Agora vamos ver do ponto de vista da visão bíblica. Em geral, fidelidade ou fiel na Bíblia se refere a quem cumpre promessas. No Antigo Testamento seria Jeová, o Deus do Antigo Testamento. E no Novo Testamento seria Jesus. Quem é digno de confiança? Segundo o Ruais, o dicionário Ruais, é um historiador, né? Filólogo, né? Fidelidade se refere a quem é fiel, zeloso, respeitoso, constante, aquele que não fica trocando de camisa toda hora. Cumpre compromissos assumidos. Ou ainda a uma balança que fornece sempre leituras idênticas, questão da cronometria, né? Quando em condições idênticas.
Antônio Reis, né? Isso. A palavra fidelidade aparece 62 vezes na Bíblia. Há 58 ocorrências no Antigo Testamento. No Novo Testamento são 4 ocorrências. São 3 palavras hebraicas e uma grega com sentido de fidelidade. Fides seria latim. Não sei se aí citas. Tem. Em hebraico, emet, fidelidade, firmeza, verdade, credibilidade, constância e certeza. Emuná, fidelidade, firmeza, estabilidade. E chesed, fidelidade, bondade, benignidade. Então, 3 palavras para praticamente a mesma coisa, né? Interessante. No grego, pistes, lembrando pissofia, que é um apócrifo, né? Convicção, verdade de algo. Fé. Então seria confiança na sabedoria, né? Convicção, crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia de confiança nascida da fé e unida com ela. A convicção de Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. Apesar de tu não ver, assim como a eletricidade, o vento, a gente acredita, pelas manifestações visíveis. O provedor, doador da salvação eterna em Cristo. Provedor e doador é até um tema da Torá, agora escapou a palavra. Da parte mística do hebraico. Convicção, fé de que Jesus é o Messias, é o Salvador, através do qual nós obtemos a salvação eterna. Fé com a ideia de confiança em Deus ou em Cristo. Cristo vem do grego, é ungido. E Messias vem de Machia, que é hebraico. Surgida na fé no mesmo, o caráter de alguém em quem se pode confiar. Mensageiro, né? Também é a definição também. Que Angelus latim seria o anjo, né? Também é um mensageiro. Aqui é mais sentido avatar, né? Aquele que vem temporariamente encarnado para transmitir uma verdade divina, divinal. Logóica seria o termo em grego, né? O logos, o verbo. Lembrando as pessoas que estão ouvindo aqui, o objetivo do programa não é trazer o que está no slide como opinião do Dr. Flávio ou dos demais apresentadores. É trazer isso aqui e debater em cima. Então, nem tudo que se encontra nesse texto nosso... Nesse caso, a gente não discorda de nada. Eu, pelo menos, não discordo. Daí... Tu pegar Paulo e João, eles escreveram no grego. Não, esse especificamente não, mas em outros pontos de slides que talvez possam ser... Pegar os evangelhos apócrifos, ele tem em outros pontos do slide, em outros pontos desse slide, por exemplo, que pode trazer discussões que as pessoas podem discordar ou concordar, lembrando que essa não é a opinião aqui do programa. Isso é uma opinião do autor desse texto, e aqui o debate é sobre a fidelidade em si, então... Que ali no slide primeiro acho que não aparecia, né? O quê? O nome do autor. Não aparecia. Né? Pois ali o cara errou. Então que a gente tem que... Ou ele não quer aparecer, ou esqueceu, né? Porque, por exemplo, tem pontos desse slide, por exemplo, que eu não concordo tanto assim, que de vez em quando eu e o Dr. Flávio que nós debatemos em off-topic, né? Que são discussões que a gente não traz para cá, que é uma discussão mais fora a parte, mas a gente tem que lembrar que isso aqui não é uma verdade absoluta. Isso aqui é a opinião do autor, e a proposta do programa é discutir o tema, né? Discutir o tema, não é adotar isso aqui como se fosse... Aquela palavra emuná eu já tinha visto pelo Haroldo Dutra Dias, que ele estudou bastante o grego, estudou o hebraico. Então Sim, tem pesquisadores. Essa parte específica aqui que fala sobre o grego, ela é real, né? Então isso aqui é algo que são coisas históricas. É algo histórico, não é algo que eu posso me dar o luxo de discordar sem eu ter um conhecimento histórico. Eu pessoalmente concordo, não teve nada ali que eu discordei. Porque aí tem definições filosóficas também, né? Sim, por exemplo, eu discordo muito que em alguns pontos do slide ele trouxe algumas discussões que elas eram muito generalizadas e que eu acho que a maneira como ela foi expressa é uma maneira que tem que ser revista, particularmente essa é a minha opinião, né? Mas porque muitas vezes esses autores, por exemplo, eles trazem alguns temas como a questão da mídia,
a questão do homossexualismo como algo a ser demonizado, quando é algo que tem que ser debatido, algo que tem que ser respeitado, né? Então é nesse ponto que eu discordo com o Mas tu slide. tem que pegar do ponto de vista do judeu, e o evangelho veio do judeu, eles eram homofóbicos mesmo. Então, do ponto Não, de vista isso é. histórico, eles estão certos, eles não estão errados. Sim, E eles eram machistas também. sim, A mulher historicamente. era muito Não bagunceira. significa que o Dr. Flávio não significa que ele está concordando com isso. O que ele está dizendo aqui é que sim, historicamente, se a gente for ver a história, a Inclusive, história, se tu pegar a Bíblia ao pé da letra, ele mandava apedrejar o homossexual. sim, Assim como a mulher aham, adúltera. sim, historicamente, e a gente vê muito disso hoje em dia, né? Esse discurso em alguns grupos. É o Então, discurso de ódio que chama. é, Que é infel- tanto de direita quanto de esquerda. exatamente, né? E não se refere esse discurso de ódio não é só referente ao sexualismo e ao gênero, também à religião. E hoje as pessoas se escondem atrás da internet, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente vê gente que se esconde atrás da internet E isso para que a gente está falar. vendo só a ponta do iceberg, né? Que tem toda a Sim, internet sim. profunda, a Deep Web e a Não, Dark Web. a Deep Web é algo que, ao meu ver, não faz falta a gente ter acesso a ela. Não faz falta. Tudo que Isso não presta é, tá ali. é, isso é, eu já falei isso porque Quando eu tu já dei fala em uma. ética, seria ética ao contrário, né? A É, ética dos grupos, para dos quem não cartéis, do sabe, tráfico. para quem não sabe aí, pro pessoal que está vendo aí, eu vou falar agora pro pessoal já não descobrir isso de outras formas. A Deep Web é a parte da web que é escondida. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, Não é em qualquer um matéria consegue entrar. jornalística, a gente vê pessoas que falam, fulano de tal encomendava assassinato por site de internet. Tu vai procurar o site de internet no Google, tu nunca acha. É. Por quê? Esses Tem que ter sites, senha, tem que ter todo. esses sites, eles ficam na Deep Web. Tem todo um sistema lá, todo um esquema que dá para acessar, mas só pessoas especializadas conseguem acessar lá. E Crimes, é droga, uma, pedofilia, aí tem de tudo, né? não, Tudo que não aquela presta. parte é horrível, né? É a parte da internet onde se tu quiser encomendar um assassinato, tu vai lá, tu entra lá no site. Geralmente são sites monitorados, tá? Pelo FBI, pela Interpol, porque é realmente um reduto de criminoso. Criminoso. Hackers e crackers, né? Sim, Eles usam os hackers para poder inclusive uma investigar coisa redes de que pedofilia, esse tipo. muita gente critica os grupos anônimos, mas os grupos anônimos, em muitas ocasiões, eles derrubaram sites de pedofilia da Deep Web. Eles entraram lá, eles derrubaram esses sites e denunciaram as pessoas por trás, né? Então, e de Tem todo um fato, exército do bem para tentar sim, combater sim. isso aí. É o Então lado obscuro mesmo. a Deep Web, ela é essa parte mais obscura da internet que tem tudo que é É do comparado ao id que o Freud falava, né? Tudo que não presta é o id. é, todo chorume tá na Deep Web, todo É. chorume da internet tá na Deep Web. Tudo que vai contra, independentemente de tudo Princípios que, morais, né? que é, Seja quem cristão, é, búdico. quem é cristão pode considerar que é tudo que vai contra Deus tá lá. Quem é ateu pode considerar que é tudo que vai contra a ética A tá ética. lá, né? Porque lá realmente é o absurdo dos absurdos, né? Então, por isso que o Flávio sempre fala essa questão de superfície, ele realmente está se referindo à Deep Web, que é onde tem as coisas obscuras da internet, né? Que a gente não tem acesso, felizmente, a gente é feliz por não ter acesso E àquilo. só quem tem condições de entrar é um cara como o Márcio, né? Claro que não vai entrar porque é questão de religião, de crença. Mas ele tem conhecimento para. Exatamente. E fora que o que eu sei também que para o pessoal entrar tem que ter antivírus, porque lá Tem também é que ter cheio antivírus. de Cheio vírus, de antivírus. cheio de cheio de esqueminha lá, então na dúvida, melhor não entrar. Se você acha que aqueles spam atrapalham, é pior ainda. Lá consegue ser pior que os spams. Cavalo de Troia e outras coisas. Isso. Então, pistes, convicção, verdade e algo. Parece que no grego fé e fidelidade se confunde, certo? Pois é isso mesmo. No Novo Testamento, há mais de 200 ocorrências. Onde fé, ara, é na verdade fidelidade, pistes no original. Pistes já é latim, né? A única ocorrência da palavra fé no AT... pistes é grego. Está em Abacuque 2,4 e a palavra original é emuná, ou seja, fidelidade.
Abacuque é um dos profetas menores. O modelo bíblico de fidelidade e fé é o de que uma não existe sem a outra. Não há fidelidade que não derive da fé. Não há fé que não se manifeste através da fidelidade. Fidelidade seria a prática da fé, da confiança. É mais ou menos como falar em moral e ética, né? Elas se complementam. Uma é mais teórica, outra seria mais prática. É mais ou menos como falar de Lao Tse e de Confúcio. Só somos fiéis a pessoas ou valores às quais cremos. Então confiamos. Não somos fiéis a algo que não acreditamos. Isso é verdade. Isso é algo que é real do ser humano, né? Então não seremos hipócritas aqui. É. De fato, a gente só vai ser fiel a algo que a gente realmente acredita, né? Mas mesmo assim tem a controvérsia. Ele não quer que fale aqui, mas seria a esquerda caviar. São aqueles que dizem que gostam de uma coisa, mas na verdade praticam outra. Isso Apenas tem, a fé em Cristo pode produzir é fidelidade. que isso tem nos os dois espectros políticos, né? Grupo, tanto Lembrando na que a esquerda esquerda, caviar aqui na nossa região não tem. tanto na esquerda como na direita, tem grupos que pregam uma coisa São e pessoas, fazem por outra exemplo, que diferente. falam que gostam de Cuba, gostam de Fidel Castro, mas elas não abrem mão das boas coisas do capitalismo. Então é hipocrisia. Ou tu é comunista ou tu é capitalista. Se tu Ah, gosta das coisas do capitalismo, tu não pode se dizer comunista, e vice-versa. é uma hipocrisia que na verdade é uma mão de via dupla, né? Porque ela existe nos dois lados, tanto na esquerda como na direita, como no centro. Então, A China faz o contrário, né? Ela é comunista, mas ela é baseada no voltando, capitalismo. voltando aqui ao tema da fidelidade, ah, como eu estava falando, só para concluir aqui, esse tipo de hipocrisia é uma que ele existe em todos os meios, tanto na esquerda como na direita, como no centro, né? Então, a TVR Sul, ela não tem, ela é apartidária, então a gente procura não trazer esse tipo de discussão aqui, porque o objetivo aqui é outro, né? O objetivo aqui é trazer outras coisas e não trazer um debate político, um debate ideológico, né? Não, o que eu quero dizer é que se tu é infiel, no caso, se tu é hipócrita, tu é infiel, né? Nesse sentido. Exatamente. Então, isso existe em todos os espectros políticos, né? Então, por isso que a gente se foca na questão da infidelidade e não se puxa para a esquerda, para a direita ou para centro, porque é algo que existe em todos os lados, porque em todos os lados tem pessoas. E isso é algo da pessoa, do ser humano. A fidelidade aos valores do reino não depende da vontade ou de leis, mas da fé, da crença no rei. Aqui está falando no reino espiritual, né? Não no reino material. Jesus é bem claro quando ele diz: meu reino não é deste mundo, eu vim de cima, vocês são de baixo, eu vim de cima. Ele é bem claro quando diz que o reino dele era um reino espiritual, não um reino material. Até porque ele não fazia questão de entrar em confronto com os Césares, quando ele diz essa: o que tem nessa moeda? Esse de César. Então a César que é de César e a Deus que é de Deus. Fidelidade em mim. Aí ele já está falando dele mesmo. Eu sim, não, não, né? Tu falar e praticar. É um grande desafio nos mantermos fiéis no meio da sociedade que estamos inseridos. E isso não é de hoje. Isaías disse, e esse é um dos profetas maiores. Isaías está ligado ao livro da Revelação, Apocalipse, Daniel e outros. Há milhares de anos atrás que tinha lábios impuros que habitavam no meio de um povo de impuros lábios. Tinha lábios impuros. Aliás, ele reconheceu que o problema partia dele também, não do meio em que vivia. Mas como é que ele era profeta se tinha lábios impuros? Não entendi essa parte aí. Até porque aí ele estaria falando dele, né? E não do profeta. É estranha essa parte. É um grande desafio. Vamos pensar na nossa fidelidade em termos práticos. Casamento. Se cremos no nosso relacionamento, somos fiéis a ele. E aqui entra a questão da liberdade também, né? Aquele que quer aprisionar ou o companheiro ou a prisioneira ou a companheira não tem amor, tem posse. As pessoas confundem muitas vezes amor com posse. O amor liberta e a posse subjuga.
Se não cremos, somos fiéis a Deus, então devemos ser fiéis do mesmo jeito. Corrupção. Se deixarmos de nos corromper, a corrupção na sociedade, e a corrupção começa desde as pequenas corrupções. Sim, por exemplo, muita gente que vai para a rede social falar de corrupção, mas fura fila. Furar fila, Cola na estacionar no prova. lugar que é pro idoso ou pro Exatamente. cadeirante. Cola na prova. Quando criança, de repente, até por ignorância ou por pegar a borracha do outro, ou coisa, muitas vezes não é nem por maldade. Agora, quando faz proposital, já é diferente. O que tu fez ali? A corrupção na sociedade vai diminuir. Se não diminuir, somos fiéis a Deus. Então devemos ser incorruptíveis do mesmo jeito. É complicado, né? Porque a gente questiona a questão da teocracia, né? Governos teocráticos. Hoje a gente está vendo muita tecnocracia. Também é a espada de dois gumes, como diz. Como é que diz o cara que é a espada de dois legumes? O problema, eu particularmente eu não sou a favor de um governo teocrático, porque os exemplos que nós tivemos ao longo da história, eles não são positivos, né? Porque todas as vezes em que tentou se utilizar Deus para governar, É o exemplo do Irã hoje em dia, né? Teocracia. Todas as vezes que se tentou usar um Deus, seja o Deus cristão, seja outro Deus para governar, o que a gente viu foram ditaduras que a última coisa que elas eram cristãs, né? A última coisa que elas foram eram crentes. Não, mas essas são anteriores a Jesus. Sim. Não, mas tem Nabucodonosor, Semiramis. Teve períodos históricos que tentou se colocar a igreja como uma das tomadoras de decisão, e geralmente a gente tinha isso, né? Então, infelizmente... O próprio catolicismo feudal fazia isso. Exatamente. Ela mandava nos reis, mandava nos príncipes. Então, em termos práticos, individualismo. Se deixarmos ser egoístas, se pensar em nós mesmos, a sociedade será menos egoísta. Se não for, somos fiéis a Deus. Valores. Se formos fiéis aos valores de Cristo, a sociedade será menos podre. Se não for, somos fiéis a Deus. Então, é como a gente estava discutindo, né? A gente segue uma moral judaico-cristã. Tem gente que não gosta de falar em Deus, não gosta de falar em Jesus, prefere outra moral, outro mestre, ou às vezes não segue mestre nenhum. Ou o que eles chamam de Deus é a natureza, ou a própria razão. Isso a gente viu em nome de igualdade, liberdade e fraternidade na Revolução Francesa. O que houve? Terror, né? Sim, inclusive teve acabar com o absolutismo dos nobres, da igreja, e no lugar puseram terror e guilhotinaram e cortaram a cabeça de um monte de gente. Inclusive, eles mesmos foram guilhotinados. Eles destruíram uma ditadura, mas instauraram outra. Tentaram, na verdade, né? Porque não foi tão pra frente. Instauraram outro lugar. Inclusive, já comentei aqui várias vezes, eu tenho um problema particular com a Revolução Francesa, porque lá o pai da química, ele foi guilhotinado na época, que é o Antoine Lavoisier, uma pessoa que na verdade, ele nem fazia muito parte das discussões políticas, mas ele foi guilhotinado, ele não tinha mais nenhuma relação com a coroa, mas ele foi guilhotinado porque uma vez já teve lá, sendo que os recursos que ele conseguia, ele usava para fazer pesquisas, inclusive pesquisas essas que mostrasse de incrível utilidade para a humanidade hoje em dia, né? Que foram descobertas na área da química, né? Se tu lembrar, na época da caça às bruxas, o que eles faziam? Se tu não gosta do vizinho, tu acusava, o cara ali é bruxo. Sim. Então, muitas vezes, para a própria igreja, para tomar terras, acusava injustamente pessoas, não tinham direito a se defender nem nada. Eu vou citar aqui um exemplo, que ele é mais recente que a caça às bruxas, mas ainda assim antigo, no Velho Oeste. Tem o general Custer, que muita gente... o Custer, né? Muita gente acha que houve um heroísmo por parte dele. Mas a realidade é que, em certa ocasião, ele conduziu um massacre a um povo indígena para poder tomar as riquezas da terra lá, né? Inclusive, esse massacre ele resultou na morte do chefe Chaleira Preta, que na época eles usavam esses nomes, né? O chefe Chaleira Preta, que era um chefe pacífico, né? Um chefe que era contra a guerra, né?
Então, Só lembro do touro sentado, esse eu não lembro. sim, o touro, o Touro chaleira preta, sentado ele acho que era é. Apache, né? Sim, sim. É que os mais famosos são o touro sentado e o Jerônimo, né? Do Jerônimo é o último dos moicanos. Isso. Então é um exemplo disso, né? Ali cita São Paulo, Romanos 3, 3. O que importa é se alguns deles foram fiéis, infiéis. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Porque aí tem a eternidade toda, né? Entra a questão do bem e do mal, né? O mal também não é definitivo, ele é transitório também. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Então, Paulo ele é o que espalhou entre os gentios, né, entre os povos pagãos. Então, eles usavam muito o grego. E essa questão aí do Cristo, hoje em dia a gente pega a questão do anticristo, do falso Messias, tem até uma série na Netflix que mostra, na verdade, o Cristo que eles estão esperando é o anticristo, né? Porque ele vai se passar por Cristo, então tem vários falsos profetas, falsos cristos, e vai se passar pelo Messias, e é um tema bem polêmico. E, na verdade, é o falso Messias, é o anticristo. E é um Inclusive, cara que vai falar em paz, né? a gente já falou aqui sobre um tema, né? Sobre os falsos cristos. Já. Inclusive, ele está aí no YouTube, é bem interessante. Dali a gente fala do Henrique Cristo, que é um Do dos. Jim Jones, Isso, né? do cara lá do Cometa, do Reverendo Moon. Sim. O Reverendo Moon se considerava um Cristo. Nada a ver. Eu conheci um cara que ele achava que era a reencarnação de Messias. Cortei qualquer tipo de contato com ele porque. E o problema é que era nível patológico ali, né? Era nível patológico. Ele realmente ele Psiquiatria se chama delírio Cristo, sim, síndrome de Deus, né, que eles chamam, né? síndrome de Messias ou síndrome de Deus. Lembrando que Jesus é o Filho de Deus, né? Não confundir o Filho com o Pai. É que nem confundir o Halley com o pai dele. Pai é pai, filho é filho. Exatamente. Até porque mesmo eu e o Beto Nem Madeira, os gêmeos idênticos são, todo são mundo sabe que eu diferentes sou filho do Beto Madeira, né? Eu e o espiritualmente. Beto Madeira, eu sou filho do Beto, só que nós temos diversos posicionamentos, né? Divergências, né? Em diversos campos. E isso, em momento nenhum, ele quebra qualquer respeito de pai e filho, o respeito que eu tenho por ele. Da mesma forma, eu E esse é o período totalitarismo, eles querem que as pessoas pensem tudo igual, né? Ajam tudo igual e não. Exatamente, E da o mesma bom forma. é pensar diferente. Aham. Por isso que eu sou a favor. Eu sou a favor. Tinha um filósofo que ele dizia que eu não concordo com você, mas eu sou completamente a favor do seu direito de expor a sua opinião, né? Porque. Admiração, discordância. Exatamente. Por mais que eu não concorde, eu não acho que as liberdades de expressão devem ser tolhidas, né? É o exemplo Então, do Karnal, né? Ele se diz ateu. Só que ele sabe um monte de Bíblia, ele discute com qualquer um de qualquer religião. sim, e ele respeita, né? E ele quem acredita, respeita. né? E ele jamais vai ser rude com alguém. Um exemplo também ele é um youtuber que é biólogo, o Pirula, ele é ateu e ele é um biólogo, só que ele tem os posicionamentos dele, ele acredita que a religião, ela, na opinião dele, né, a religião ela não tem tanta influência assim, que o mundo seria a mesma coisa sem ela, só que ele é muito respeitoso. Ele jamais desrespeitou uma pessoa que tem uma crença. Ele mesmo ele fala que ele é contra tu desrespeitar as pessoas pelas suas crenças, né? Tá, e quando ele estuda a sinalização celular, princípio de vida, princípio de morte, morte programada, é uma coisa tão perfeita que eu não entendo como é que as pessoas conseguem se dizer ateias. É que A própria biologia, elas deveriam chegar a Deus pela biologia. sim, é que A própria questão da vida, né? é porque Flávio, Eles preferem acreditar que os aminoácidos se combinam, formam o DNA e o RNA. eu tô falando isso como uma pessoa que está na área da química, mas eu acredito em Deus. Se a gente vai analisar do ponto de vista 100% racional, Tu sabe a diferença da morte descontrolada e da morte programada, né? A apoptose. Assim. Inclusive, então, a apoptose já é um sinal de que existe evolução mesmo. Inclusive, uma delas é uma das principais consequências do câncer, né? Que é a indução da... Aí é a morte descontrolada, né? Isso.
Uma As células dessas. são imortais, né? Isso. Essa é a verdadeira imortalidade biológica mesmo. Aham. E tem umas que, inclusive, tem algumas substâncias químicas que entre as consequências delas está a descrição como indução da morte apoptótica das células, né? Porque ele induz as células a esse tipo de... Diferenciada e indiferenciada, era legal aquela parte lá. Isso. Mas voltando aqui, da mesma forma que eu e o meu pai nós temos diferença e nós temos um respeito mútuo, eu e o Dr. Flávio nós temos diferenças. Muitas vezes as pessoas olham assim, acham que a gente está brigando, mas não. A verdade é que o Dr. Flávio nós temos mais pontos que a gente concorda que é diferença, mas nós temos E diferenças em falando um diversos pouco da busca do elixir da juventude, aquela coisa da alquimia, é interessante quando hoje eles já conseguem pegar uma célula qualquer e fazer ela voltar ao estado totipotencial, né, de célula-tronco. Então o sonho deles é pegar um velhinho e fazer ele voltar aos 20, 30 anos. Esse é o sonho. Eu vi uma pesquisa nisso, que eles estão tentando curar a velhice, né? Em aspas. A juventude eterna. Na verdade, é a juventude eterna. E já mostrou. E seria uma coisa muito ruim, né? Tu viver eternamente. Exatamente. Vou citar para vocês o exemplo da Dercy Gonçalves. Sempre que perguntava para ela, Dercy, como é que é ter essa idade? Ela falava que é muito triste. Uma merda. Ela falava que é muito triste porque todo mundo em volta dela morria se ela estava viva, né? É. E deve ser triste mesmo a gente perder pai. Por mais que tu mantenha atualizado, né? Sim. Teus amigos já foram. Nós temos exemplo aqui, tem um com 101 anos, os irmãos mais novos morreram, os mais velhos morreram, tá praticamente sozinho, né? Sim, e provavelmente ele deve se sentir solitário. É. Se não é o apoio da família. Sim. Então, tá. Bom fim de semana a todos. Até a semana que vem. Até o próximo mês.